Buenas tardes. Eu vou falar em português que você entende. Primeiramente, eu vou falar pouquinho do contexto internacional, como os mercados e a crise que hoje, esse ano, completa 5 anos. É um dos momentos mais importantes de tempos modernos. E depois vou falar pouquinho de Latinoamérica e depois vou falar também de 3 exemplos porque podemos pensar grande acá em Latinoamérica. Pero antes eu vou contar uma pequena história de Colômbia e como a maioria aqui conhece, nós fizemos uma associação com Bolsa e Renta que nos permite trazer BTG acá para o mercado colombiano com muito gosto e que estamos muito contentos. E tudo começou com um almoço há um ano atrás com o presidente Santos, que eu queria conversar com o presidente Santos, pero para saber como o presidente via o desenvolvimento de mercados de capitais em Colômbia e nós em BTG fomos um pouquinho de transformadores, de promover câmbio positivo em los mercados de capitais em Brasil e fomos agentes dessa transformação. E durante esse almoço que eu estava com um sócio nosso, Alejandro Santo Domingo, que estava comigo e me apresentou a presidente Santos e contei pouco de los cambios de los mercados de capitais em Brasil recentemente, onde BTG foi agente muito importante. E perguntava ao presidente Santos como pensava e o que pensava de desenvolvimento de mercados de capitais acá e da real importância para o desenvolvimento de Colômbia como todo. E presidente Santos foi tão upbeat em sua opinião de los mercados que quando terminamos o almoço, eu falei com Alejandro, Alejandro, mira, eu vim acá para ter uma pequena conversa com o presidente Santos e agora nós temos problema, temos que abrir uma oficina e muito rápido em Colômbia. E o presidente foi tão entusiasmado com o desenvolvimento dos mercados que se não abrimos uma oficina muito rápido, teremos problema com o presidente. Então, estou contando rapidamente essa história que é exemplo muito bueno de uma consciência da importância que os mercados de capitais podem trazer para uma economia. Então, me gusta muito de ver governo maduro, listo, sofisticado em Colômbia, que tem total consciência da importância dos mercados de capitais para o desenvolvimento do país. Dito isso, como está o mundo? Vamos dividir o mundo em 3 regiões principais que têm sido as mais importantes do ponto de vista de influência em preços e em la dinâmica de mercados. Primeiramente, China, depois Europa e Estados Unidos. Poderíamos falar pouquinho de Japão, pero Japão não tem, apesar de ser uma economia muito grande, pero não tem influenciado tanto o mundo para o bem ou para o mal recentemente. Então, vamos assumir que o Japão continuará não influenciando para o bem ou para o mal por um momento. Então, vamos começar falando pouquinho de China. China, como você sabe, tem sido a segunda maior economia do mundo, tem desenvolvimento espetacular nos últimos 10 anos e hoje passa por uma desaceleração de crescimento. E há uma deuda muito grande se esta desaceleração é uma desaceleração estrutural, conjuntural e onde paramos, porque China crescia na base de 12, 10% ao ano e hoje podemos crescer 7, 8% e alguns acham que poderíamos chegar a 5 ou 6% e que mais pode acontecer em China? E naturalmente, nós outros acá em Latinoamérica
somos muito afetados por tudo que se passa em China, uma vez que commodities são um setor muito importante de nossas economias em Brasil, em Chile, em Peru e agora também em Colômbia. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Começando pela notícia ruim, eu penso que a desaceleração de China é uma desaceleração estrutural. Não há um efeito conjuntural, como hoje vemos em algumas economias, até mesmo em Latinoamérica. Um bom exemplo é o Brasil, que tem uma desaceleração fundamentalmente conjuntural nesse momento. Pero em China há uma desaceleração estrutural. A boa notícia é que não deveria nos preocupar muito essa desaceleração conjuntural em China. Por quê? Porque, primeiramente, uma coisa era a China crescendo a 12% numa economia muito menor. Outra é crescer 7% como a segunda maior economia do mundo. O adicional de produto que China tem anualmente é o mesmo que tinha 5 ou 10 anos atrás, com mais crescimento. Portanto, não há uma consequência muito grande. Haverá uma consequência se o crescimento de China, se a desaceleração de China vá a níveis muito mais baixos que níveis atuais, que China cresça solamente 3, 4%, o que seria um grande câmbio da situação de hoje. Eu não penso que irá acontecer. Penso que teremos China crescendo entre 7 e 8% por um pouquinho, e a razão para acreditarmos nisso é uma razão histórica. As economias centralizadas têm um nível de defesa contra a desaceleração muito grande. Há um controle muito grande da economia. No limite, controlam até as estatísticas. Então, há muitas linhas de defesas. Quando a troca, o câmbio de governo se conclui, que está acontecendo esse ano, provavelmente o crescimento se estabilizará em 7 ou 8%, o que penso que os mercados estão muito adaptados a esse nível de crescimento de China. Então, penso que não há no curto prazo, não há uma notícia negativa de China vindo novamente. Ainda que a médio e largo prazo, penso que uma acomodação estrutural de China é quase certa, e quase certo passaremos por uma grande crise global que simplesmente será a crise China, que nada mais é do que uma adaptação estrutural de um ambiente político mais centralizado para um ambiente político mais democrático. Pero isto é China. Vamos à Europa, que tem sido no passado mais recente, nos últimos meses, a região do mundo que tem provocado mais volatilidade nos mercados, mais preocupação e o maior risco de rompimento. Penso que a situação na Europa é muito difícil, tem uma fragilidade estrutural bastante importante em los países mediterrâneos, Espanha, Itália, Grécia, Portugal e mesmo França, tem problemas estruturais muito grandes, muito relevantes. Tem uma economia sólida que é a Alemanha, pero a economia alemã não é tão grande em comparação a toda a Europa. O produto alemão é 1,5 o produto brasileiro. Então, é uma economia grande, pero não é os Estados Unidos ou mesmo China. Então, a fragilidade, que sobretudo vem de enorme alavancagem no setor público, no setor privado, e no caso europeu, principalmente no setor público. Então, os países estão muito endividados, a deuda média dos países é como 100%, que é uma dívida, por exemplo, muito mais alta que a de Latinoamérica. E isso não é um problema simples e nem de solução rápida. A boa notícia em Europa é que recentemente os mercados expressaram isso nas últimas semanas com muita clareza, foi que os riscos de rompimentos financeiros estão menores.
Pensamos que a decisiva ação do Banco Central Europeu, ECB, foi muito importante, muito forte, muito determinada há 2 semanas atrás, há um mês atrás e há 2 semanas atrás, para que eliminássemos, pelo menos pelo curto prazo, o tail risk em Europa. E isso é o suficiente para que tenhamos tempo para atacar os problemas estruturais. Mira, todos nós acá conhecemos muito bem as crises de balanço de pagamentos de Latinoamérica nos anos 80 e 90. O que se passa em países como Itália ou Espanha é uma coisa muito parecida, porque ainda que Espanha, por exemplo, tenha o euro, é uma moeda muito forte, estável, líquida, pero Espanha não pode imprimir o euro, não pode devaluar o euro. Então, é como uma crise de México em 94, 95, ou de Southeast Asia em 97, ou Rússia em 98, ou Brasil em 99, uma clássica crise de balança de pagamentos, que tem uma clássica solução, que nós outros também conhecemos muito bem, porque todos os nossos países passamos por fenômenos parecidos. Tem que ter reformas estruturais combinadas com um backstop facility, um financial backstop facility. E o que o Banco Central Europeu, nas últimas semanas, muito claramente executou, foi estabelecer um backstop financial facility para os países mais frágeis. Agora, temos que fazer as reformas para que, num período um pouquinho mais longo, os mercados reganhem confiança em los países mais frágeis. E a boa notícia em Europa é que os países mais frágeis têm buenos governos nesse momento, têm uma gestão muito boa. O governo de Portugal, de Itália, de Grécia, são muito buenos governos. De Espanha, é um bom governo. França, não podemos dizer o mesmo, pero não é tão frágil. Então, os países mais problemáticos têm um bom management e ECB tem um ótimo management com Mário Draghi. Então, penso que Europa não veremos crescimento, não veremos desenvolvimento, teremos uma situação social muito difícil, pero não vejo rompimentos no curto prazo em Europa. Isto é muito importante para o normal funcionamento de mercados financeiros mundiais. Vamos a falar um pouco de Estados Unidos agora. Estados Unidos, que tem um crescimento esse ano de 2%, um pouquinho mais, um desemprego de 8%, um pouquinho mais. Há uma constante pessimismo com o estado da economia americana. E quando você avalia as ações do Fed, o Banco Central Americano, o Fed, na semana passada, foi muito agressivo, foi historicamente muito agressivo em combater a situação, a desaceleração, e especialmente o desemprego americano. Eu penso que a economia americana não está tão ruim quanto os headlines sugerem. Mira, nós outros acá, latino-americanos, 2% de crescimento, 2,5% de crescimento, com 8% de desemprego. Até 10 anos atrás era uma ambição muito grande para a maioria de nossos países acá. Portanto, não acho que se passa nada de muito drástico nos Estados Unidos. O que me preocupa mais é uma ação do Fed muito agressiva e que pode ter um pouquinho de consequências no futuro. Pero a decisão do Banco Central Americano parece muito clara. O que Ben Bernanke pensa é alguma coisa como se tivermos inflação como consequência de nossas ações. A inflação é um problema muito conhecido. Temos 100 anos de história de como combater a inflação e podemos atacá-la sem problemas. Pero se teremos deflação,
não temos 100 anos de história. Sequer temos um consenso acadêmico de como atacar a deflação. Então, o Fed estava usando todas as armas possíveis, toda a sua credibilidade e habilidade técnica acadêmica para combater a deflação. Se a consequência for inflação, não há problema, atacaremos a inflação, que temos um manual muito claro de como fazer isso. Então, essa é a dinâmica americana, com que não vai haver disruption em Estados Unidos nesse momento, especialmente com toda a ação do Fed, é o oposto. Teremos nos próximos 1 ou 2 anos, certamente nos próximos meses, um mundo com muita plata em todos os lugares, né? Porque a impressão monetária é a maior de todos os tempos. Todos os tempos. Nunca tivemos, em eras modernas, uma impressão monetária tão grande. E não pense que não há consequências importantes em outros países. Quando quando o Fed anunciou o QE3, o programa de quantitative easing, a última rodada na semana passada, o mesmo fez o Banco Central japonês, Banco Central de diversos países como Austrália, South Korea, Brasil, Canadá, incrementaram suas intervenções monetárias, em alguns casos para expandir a oferta de la plata, em outros casos para proteger suas moedas de uma valuação excessiva. A consequência em todos os lugares do mundo é a mesma, um excesso nunca antes visto de plata disponível na economia, com importante consequência para o preço dos ativos financeiros. Esse é o contexto global. E agora poderemos nos transportar para a Latinoamérica. Onde nós outros estamos acá em Latinoamérica e, dado o contexto global, quais são as oportunidades para nós outros acá? Eu penso que Latinoamérica, com todos os desafios que temos à frente, vive nosso melhor momento econômico de toda a nossa história, pelo menos dos últimos 500 anos. Temos se tu mira as características macroeconômicas de Latinoamérica, temos uma deuda produto de 40% em países como Brasil, México, mesmo em Colômbia, até mesmo Argentina, pouquinho acima disso, Chile é net creditor, e a média de nossos países, de Colômbia, Peru, Chile, Brasil, México, em torno de 40%. Menos de la metade dos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa ou Japão. Teremos menos de la metade da dívida de Estados Unidos, Europa e Japão. Uma média. É um statement muito importante para a Latinoamérica. Nós outros passamos 20 anos sofrendo de nossa excessiva dívida. E hoje temos, mais uma vez, menos de la metade da dívida dos países desenvolvidos. Temos, como foi dito aqui antes por Moisés, um sistema financeiro mais sólido do mundo, com mais capital e com melhor regulação. Sempre, historicamente, eu estava conversando um pouquinho com colegas reguladores acá de Colômbia, historicamente nós mirávamos aos países mais avançados para buenos exemplos de regulação. Sobre o sistema financeiro, temos buenos exemplos de regulação acá, em Latinoamérica, para oferecer e ensinar a Estados Unidos ou Europa. Temos, como disse antes, o sistema financeiro mais capitalizado do mundo. Isso é muito importante macroeconomicamente. Temos uma sólida posição de reservas internacionais e de balança de pagamentos. Historicamente, também uma fragilidade da Latinoamérica. Pero se tu toma as reservas de Brasil, de Chile, de México, de Colômbia,
e tu compara com suas dívidas externas, as dívidas externas são menos da metade das reservas internacionais dos países latinos. O que significa, se todos nós outros quiséssemos recomprar nossas dívidas externas, poderíamos fazer imediatamente, e ainda nos sobraria alguma plata. Essa também é uma informação muito relevante. Temos uma inflação dentro das metas dos bancos centrais da região. Todos os bancos centrais praticam inflation targeting e temos inflação entre 2% e 5% em todos os países americanos ou latino-americanos. Temos uma situação fiscal mais equilibrada que todos os países de Europa e Estados Unidos. Se tu considera superávit primário de Brasil de 3%, México tem também o mesmo, Chile, Colômbia, Peru, novamente esse grupo de 5 países core, têm também uma situação fiscal muito sólida, muito mais sólida que Estados Unidos, ou Europa ou Japão. Então, por último, nós outros também temos uma coisa muito mais preciosa: crescimento. Então, quando tu mira Chile cresce a 6% há 3 anos com toda a crise, ou a força de crescimento de México, e mesmo o Brasil que passa por um pouquinho de desaceleração, lo mesmo. É um câmbio muito grande e uma força muito grande. Então, penso que vivemos em Latinoamérica um momento muito especial. E um momento muito especial tem consequências importantes. E a maior das consequências, que é quase uma responsabilidade, é a responsabilidade de nós outros pensarmos grande sobre o futuro de Latinoamérica. Porque, pela primeira vez, temos condições de ser um ator global muito relevante, com muita qualidade. E eu poderia dizer alguns exemplos, e eu vou listar alguns pequenos exemplos que ilustram de uma maneira mais prática tudo o que disse sobre macroeconomia acá em Latinoamérica. Primeiramente, sobre mercado de capitais. Há 5 anos atrás, 10 anos ainda mais, mas há 5 anos atrás, se tu mira um IPO em Brasil, os inversionistas internacionais eram compradores de 90% da IPO. Em Brasil não há um IPO para mercado local, um IPO para mercado internacional. Solamente a mesma offering. E nessa mesma offering, 90% da compra era efetuada por inversionistas estrangeiros, principalmente americanos. 60% americanos, 25% europeus e 5% Middle East and Asia. Hoje, se tu considera o mesmo IPO em Brasil, 50% da emissão é distribuída em Latinoamérica. Lo mesmo, mesma regra, mesma regulação, mesmos inversionistas, e comparando o mesmo tamanho de IPO, 50% é distribuído em Brasil e em outros países latino-americanos. Sendo que somente Brasil é maior que Europa e Ásia juntos. E Latinoamérica, se em Brasil, é o mesmo tamanho da Europa. Esse é um câmbio muito importante. E não é um câmbio conjuntural, é um câmbio estrutural. E se tu considera uma emissão internacional de renda fija, como um Eurobond, por exemplo, de uma empresa colombiana ou de uma empresa brasileira, lo mesmo. Perto de 50% da emissão pode ser distribuído em inversionistas latino-americanos e outros 50% inversionistas internacionais. Então, há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, 90% internacionais. Então, são câmbios que muitas vezes nós outros não notamos nas atividades diárias, mas são muito importantes.
Eu vou dar um outro exemplo que tem a ver com o BTR. Há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, a maioria de vocês conhece muito bem a publicação Institutional Investor. E Institutional Investor publica todos os anos um ranking de research, de qualidade de research, que é uma votação muito bem organizada há 30 anos, que é feito com muito profissionalismo, e os inversionistas internacionais ranqueiam as casas de research. E há um ranking de Latinoamérica. E há 3 semanas atrás, nós outros em BTR, fomos número 1 nesse ranking de Latinoamérica, o que nos deixou naturalmente muito orgulhosos, muito satisfeitos, muito contentos. Mas há uma informação muito importante nesse ranking. Nós outros tínhamos sido número 1 em Brasil vários anos, mas foi a primeira vez que nós outros fomos escolhidos número 1 por Institutional Investor em Latinoamérica. E foi a primeira vez que os inversionistas internacionais votaram uma casa, um banco latino-americano como número 1 em research para a Latinoamérica. O que para todos nós outros latino-americanos é motivo de muito orgulho. Pero a primeira vez que um banco latino-americano é número 1 de research, de pesquisa latino-americana. Ora, quem deveria ser os especialistas em Latinoamérica? Nós outros, os latino-americanos, não na casa espanhola, ou na casa americana, ou na casa francesa. Pela primeira vez, nós outros, latino-americanos, somos considerados os maiores especialistas em nossa região. E eu espero não perder esse título tão cedo, e se um dia perdemos para um colega de acá latino-americano. Então, vamos considerar isso como um muito importante avanço. Poderia ser também um outro paralelo com os mercados de crédito, que, como eu disse, nossas economias têm muito menos leverage que as economias internacionais. E me gusta falar sobre um dos setores mais importantes de crédito, que é o crédito imobiliário, os mortgages. Em Brasil, temos solamente 5% do PIB de financiamento imobiliário. Em México, em torno de 15%. Em Chile, pouquinho menos de 20%. Em Europa, Estados Unidos, quase 100%. Quase 100%. Em Brasil, solamente 0,5% da população tem uma ação. Solamente 0,5%. Menos de 1% da população tem uma ação ou mais. As estatísticas em Chile e em México são menos de 10%, em México menos de 20% em Chile, muito menos. Naturalmente, nos Estados Unidos é quase 100%. Se tu mira a indústria de asset management, em Brasil, todos os produtos relacionados a equities, a ações, são menos de 10% da indústria de asset management. Menos de 10%, 8, 9%. Em Estados Unidos, em Chile e México, a indústria está ainda começando, as estatísticas são parecidas, mas a indústria é muito chica ainda. Em Estados Unidos é mais de 50%. Eu estou dando essas pequenas estatísticas sobre crédito e desenvolvimento de mercado de capitais, solamente para dizer quanto espaço temos, quanto espaço há de desenvolvimento em Latinoamérica, para nós outros acá. E quando pensamos em ter uma posição mais relevante no mundo,
o que nós outros pensamos em BTR e tentamos sempre em eventos como esse passar nossa visão, é que solamente depende de nós outros. Temos as condições econômicas perfeitas ou quase perfeitas. Temos enormes desafios pela frente em infraestrutura, em educação, em melhorar nossos sistemas tributários, pero nunca tivemos uma situação tão favorável. Latinoamérica nunca foi um espaço do mundo potencialmente tão atraente. E para dar um exemplo concreto disso, quando o Japão passou por toda a crise dos anos 90, foi o período que os tigres asiáticos se formaram. Tailândia, Malásia, Indonésia, mesmo uma parte do desenvolvimento chino aconteceu durante a enorme expansão monetária do Japão durante os anos 90. Então, a crise do Japão fez com que os capitais fossem exportados para Southeast Asia e propiciou uma enorme oportunidade para a formação dos tigres asiáticos. Então, com o que se passa hoje, é o mesmo que se passou em Ásia, numa escala global, porque não é solamente Japão, é Japão, Europa, pero principalmente e muito mais agressivamente Estados Unidos com uma expansão monetária histórica. Então, é o momento de formação de los jaguars latino-americanos. Temos tudo listo para isso. Muitas graças. Prazer, Ricardo.